Então tá aí. Estamos gravando. Vamos começar com uma breve oração aí antes da gente começar nas conversas. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedindo a Deus, então, que ele venha realmente nos ajudar aí nessa nossa conversa, que ela seja realmente enriquecedora, né? Que seja uma formação, uma troca de experiências aqui entre nós e que seja para a honra e glória do seu nome. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso. A gente estava conversando na última reunião e a gente começou a tocar aí nas partes fixas da missa. Daí eu até peguei o Rômulo na segunda-feira e falei assim, Rômulo, continua a conversa lá. Sei que tem uma base aí, até escreveram no feedback lá que o Rômulo era um cara que poderia trazer bastante coisa, já ouviu muita coisa do padre durante as celebrações. Então, o Rômulo está aí para nos ajudar também, e a Ana, eu acho que tem uma experiência também bem interessante, as duas Anas, até por sinal. Acho que todo mundo aqui já tem uma caminhada boa de ministrar a música católica, né? Nas celebrações, e a gente pode ir trocando as experiências, mas eu vou pedir para o Rômulo assumir então, e ele começa falando aí do começo, né? Talvez da música de entrada ou até antes da missa, o que a gente deve e não deve fazer. Como a gente vem. Tinha a música que a Terezinha tinha pedido para a gente tocar para a vela, que falou que já tinha que começar lá. Precisamos tocar essa música para a vela? Sim? Não? Vamos começar do começo? Quem Bom, tiver aí a Sagrada Escritura consigo, então vá comigo para Atos dos Apóstolos 2:42. Atos dos Apóstolos 2:42. A vida da primeira comunidade. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais e mais pessoas que eram salvas. Repito apenas os versículos 46 e 47. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais e mais pessoas que eram salvas. O Atos dos Apóstolos, quando descreve o início da comunidade cristã, tem uma preocupação muito interessante. Cabe o comentário que o Atos dos Apóstolos seria, para os teólogos da atualidade, o segundo livro do evangelista Lucas, né? Seria como a continuação do Evangelho de Lucas. Então, tem uma preocupação em apresentar o início da vida da comunidade cristã. E logo nos primeiros capítulos, ele sintetiza dessa forma, do 42 a seguintes, a forma com que a comunidade vivia. Então, ali,
46, 47 apresentam muito bem, né? Frequentavam todo dia o templo, partiam o pão, dividiam seus bens com alegria e viviam com alegria no coração. Esta alegria no coração, parte dos textos bíblicos originais como o júbilo do povo de Deus ao se encontrar e ao celebrar a sua Páscoa. É importante mencionar que desde o início, ou seja, no começo da comunidade cristã, logo após a ressurreição, esperava-se, aguardava-se pelo Senhor tão logo, né? Ele voltará daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã. Nós não sabemos o dia, mas é já. Então, esta alegria que brota do coração e que fala o texto bíblico era expressa em toda esta celebração da comunidade cristã, neste todo dia ir ao templo. Então, para iniciarmos de fato esse diálogo sobre as partes fixas do ordinário da missa, é importante colocar isto, deste encontro diário no templo, deste partir do pão, deste dividir os bens com alegria, desta alegria que brota do coração e que motiva a participação nesta celebração. Ela é um dado primordial disto que nós entendemos como o canto litúrgico. E por isso eu quis começar por ele. Além do que, tudo o que nós entendemos hoje como partes fixas da celebração, quase todas elas estavam presentes nesta mesma celebração, na celebração da comunidade primitiva. Porque nós não celebramos outra missa a não ser esta mesma, de séculos. Ela apenas foi traduzida, ou, como diz o concílio, ela tenta retomar de fato esta celebração da igreja primitiva, a sua atualização, como alguns não gostam de utilizar essa palavra, e ela traz alguns elementos fixos, ou elementos de suma importância que ao longo da história foram alterados na sua formulação. Antes estava no começo, depois foi para o meio, agora está no fim, mas sempre foram presentes. A Sacrosanto Concílio, um documento específico do Vaticano II que trata sobre a liturgia, descreveu algumas orientações para essa reforma litúrgica, implementando a celebração eucarística e depois um outro documento sobre a celebração da liturgia das horas. Mas nós vamos nos deter aqui sobre a celebração da Santa Missa. E propriamente depois deste documento que ordenou a revisão e publicação do novo missal, acompanhou o documento chamado Instrução Geral do Missal Romano. Não é uma introdução de um livro, mas uma instrução. Logo, nós encontramos neste as principais informações que regem o rito e a ritualidade. E aqui estão duas palavras importantes para toda essa nossa conversa, que não constituem a mesma coisa, né, mas estão intimamente associadas. E que se nós não compreendemos, nós corremos o risco de cair aí no engano facilmente e até acarretar naquilo que a gente foge, que é errar, como alguns dizem. Mas não se trata bem de errar ou de ferir a liturgia, mas muitas vezes propriamente falta de conhecimento. Logo, no início eu gostaria não apenas de falar quais são essas partes fixas da missa, mas de apresentar aquilo que a instrução geral diz sobre o canto, diz sobre as partes e diz sobre aquilo que nós vamos entender como coro, mas que são os grupos. Eu tomo o livro direto, ou seja, eu tomo direto do missal estas palavras que vou lhes dizer, mas depois vejo o link, embora não seja publicado, né, na internet, tem os famosos PDFs da vida por aí, então a gente consegue compartilhar isso com mais tranquilidade dentro dos grupos. Mas a instrução, essa instrução geral no número
19 fala sobre a importância do canto dentro da liturgia. O apóstolo aconselha os fiéis que se reúnem à assembleia para aguardar a vinda do Senhor e cantarem juntos salmos, hinos e cânticos espirituais, pois o cântico constitui um sinal de alegria do coração. Por isso, dizia com razão Santo Agostinho, cantar é o próprio de quem ama, e há um provérbio antigo que afirma: quem canta bem reza 2 vezes. Portanto, desse grande valor ao uso do canto nas celebrações, tendo em vista a índole dos povos e as possibilidades de cada assembleia. Porém, de tal modo que não seja necessário cantar sempre todos os textos per si destinados ao canto. Na escolha das partes que de fato são cantadas, deva-se dar preferência às mais importantes, e sobretudo aquelas que o sacerdote ou os ministros cantam como respostas do povo, ou então aquelas que o sacerdote e o povo devem proferir simultaneamente. Uma vez que se realizam sempre mais frequentemente reuniões internacionais de fiéis, convém que aprendam a cantar juntos em latim ao menos algumas partes do ordinário da missa, principalmente o símbolo da fé e a oração do Senhor, empregando-se as melodias mais simples. Aqui, como diria um ex-reitor meu, já dá um retiro de 7 dias, porque apresenta nesses 4 parágrafos a discussão de todas as reuniões do mundo de músicos e que discutem, de fato, o que é a celebração, se é para cantar com alegria, se é para cantar com um tom triste, o que compreende, se é para cantar tudo, se não é para cantar nada, enfim. Quando desejei iniciar essa colocação trazendo esse texto dos Atos dos Apóstolos, era justamente porque a instrução geral iria mencioná-lo, porque ele é um dado importante do canto na celebração, essa alegria que brota do coração. É nesse objetivo que a instrução traz o canto para a liturgia, traz para a celebração, não como um pêndulo, como um arranjo, não, ela é parte integrante da celebração. Por isso a própria instrução orienta, não se cante tudo sempre, né? Dê-se preferência a cantar o principal, e a partir do canto principal que se adapte às melodias próprias do tempo e que favoreçam o encontro e o canto das pessoas, seja o canto do sacerdote, o canto de resposta dos fiéis, seja o canto de toda a Assembleia. E ainda faz uma admoestação muito interessante, afirmando sobre os encontros internacionais, ou seja, os encontros onde nós temos pessoas de diversas culturas, diversos países, diversos povos, afirmando que a língua oficial da igreja continua a ser o latim, então para que todos possam cantar juntos, uma mesma melodia, um mesmo canto, ou seja, uma mesma oração entendida por todos, oferece-se o latim que nunca saiu do ordinário da missa. Na sequência, eu apresento um pouquinho mais para frente, a instrução, na verdade, fala sobre as funções e, vamos dizer assim, as pessoas dentro da celebração da Santa Missa. E além do canto importante para a celebração, existe um ministério específico, uma função específica dentro da estrutura da missa, que é a do salmista. Número 67 da instrução vai dizer: compete ao salmista proclamar o salmo ou outro cântico bíblico colocado entre as leituras. Para bem exercer a sua função, é necessário que saiba salmodiar e tenha boa pronúncia e dicção. Os ministros que exercem funções no presbitério ou fora dele, no presbitério, os que são designados como ministros para administrar a comunhão e o canto, bem como os que levam o missal, a cruz, enfim. Para dizer, o salmista é um ministro do canto dentro da celebração. E a ele é sim exigido, como vocês podem ouvir, não são palavras ditas por mim, e sim da instrução, a boa dicção e o conhecimento do canto e dos textos para proclamar. Logo, nas entrelinhas do texto já está escrito de que existe um comum ou um próprio daquilo que se trata das melodias utilizadas para salmodiar. Porque o texto vai dizer, é preciso salmodiar, é preciso conhecer.
O texto continua falando sobre música, continua falando sobre essas funções, esses ministérios dentro da celebração, e vai apontar o local das escolas cantorum, como se diz, né? Ou seja, dos grupos de canto dentro da celebração. E aqui tem um dado muito interessante, no número 274. O grupo dos cantores, segundo a disposição de cada igreja, deve ser colocado de tal forma que manifeste claramente a sua natureza, isto é, que faz parte da Assembleia dos Fiéis, onde desempenha um papel particular. Sua posição deve favorecer o desempenho da sua função litúrgica e permitir que todos os membros possam participar plenamente da missa, inclusive pela comunhão. O órgão e outros instrumentos musicais legitimamente aprovados sejam colocados em tal lugar que possam sustentar o canto dos cantores e do povo, e possam ser facilmente ouvidos por todos quando tocados sozinhos. Repito, o grupo dos cantores, segundo a disposição de cada igreja, deve ser colocado de tal forma que manifeste claramente a sua natureza, isto é, que se faz parte da Assembleia dos Fiéis. E aqui já coloco aí sim um comentário particular. Nós, graças a Deus, temos o local tido dentro da instrução geral reservado aos ministros do canto, os cantores, né, os músicos. Eles estão dentro da Assembleia, do que nós entendemos do espaço litúrgico da igreja como o local onde participa, onde celebra a Assembleia reunida. Porém, é preciso uma conversão do nosso coração, de músicos, para que nós nos voltemos à nossa própria natureza. Nós não cantamos para a Assembleia, nós cantamos com a Assembleia. E nós cantamos com ela para quem? Ou dirigidos ou voltados para onde? Os músicos não se voltam para o povo quando cantam. Os músicos devem voltar-se para o centro da celebração eucarística que está e que é e que se constitui o altar, né? Em suas aí 3 concepções ou 3 degraus, como dizem alguns liturgistas, né? O padre, na pessoa de Cristo que preside, ou seja, na cátedra, na sédia, o altar e o ambão. Logo, a nossa posição, o nosso voltar-se é para o altar e não para o povo, porque o coro é um local de natureza dos músicos e não um palco onde se apresentam os cantores dentro da celebração. Por fim, um último texto, ou uma última forma da instrução geral apresentar o canto dentro da celebração da Santa Missa é justamente o objeto desse nosso bate-papo, e que apresenta, então, isto que nós entendemos como as partes fixas da celebração. Recordando aquilo que já fora dito. A celebração, o canto, esta alegria que brota do coração por celebrar a ressurreição do Senhor, celebrar o mistério da paixão, morte, ressurreição e ascensão, está desde as primeiras comunidades. Logo, essa estrutura litúrgica que vai se formando ao longo dos séculos é esta mesma que quer rezar a divina liturgia. E dentro dela constitui-se de algumas partes, porque nós cremos que a celebração não se divide, não se é possível rezar só um pedaço. Embora nós digamos metodologicamente que a missa está dividida em 4 partes, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais, estes 4 ritos, essas 4 partes, na verdade, compõem uma unidade, que é a celebração da Santa Missa, que é a estrutura geral. E dentro dessas 4 partes, constituem-se de partes fixas algumas orações da igreja, que são ordinariamente cantadas. Então nós vamos por partes, na verdade. Uhum. Algum comentário, Logo, pergunta por enquanto, né? Só para a sim. gente ver se está todo mundo junto. Nenhum comentário. Pode beber água. Era deixa, tá vendo? Muito obrigado.
Legal. Vejam, dentro dessa mesma disposição de partes, toda vez que eu falar partes da missa, não digam, por favor, que o Rômulo está dividindo a missa, porque aí eu vou surtar, né? Porque a missa é única, essa celebração. Mas, dentro dos ritos iniciais, a própria instrução geral, agora não vou citar mais páginas nem ler os textos, nos ritos iniciais apresentam-se dois momentos fixos dentro dos ritos iniciais que ordinariamente são cantados: o Kyrie e o Glória. Por quê? Cada uma destas orações tem uma particularidade dentro da celebração. O Kyrie, embora nós entendamos ele muitas vezes como o famoso canto do perdão, é o momento da gente pedir a Deus clemência, misericórdia, ali eu só vou dizer uma coisa, eu não consigo ir lendo aqui os comentários, então se tiver alguma Fica pergunta tranquilo. pode dirigir, por favor. Eu interrompo aqui. Beleza. O canto penitencial, como muitas vezes é dito, nós entendemos que é esse canto de misericórdia, esse canto de clemência, é o canto mais triste, é o canto do qual toda a Assembleia invoca a misericórdia do Senhor, mas o Kyrie, a tradução legítima, né, seria o Senhor tem dó de nós, tem compaixão de nós, tem piedade de nós. Ele, dentro dessa estrutura litúrgica da celebração, ele não competia inicialmente aos ritos iniciais, e sim às aclamações entre as ações, os cânticos e as leituras bíblicas. Por quê? Aí vai um pouco de teologia litúrgica. O que eram, né, os textos, a liturgia da palavra na primeira comunidade? Já existia a Bíblia formulada? Já existiam os textos? Já existia o cânon romano, como a gente diz? Não. Aquilo que eles possuíam, ou seja, os 5 primeiros livros dos judeus, da Torá, aquilo que narrava o Antigo Testamento, e tinham as cartas das comunidades. Hoje que nós nem escrevemos, hoje seriam e-mails, né, vamos dizer assim. Mas que Mensagem eram do WhatsApp. dirigidas, mensagens do WhatsApp, que eram dirigidas de comunidade para comunidade. Então, o responsável daquela comunidade que sucedia tal apóstolo escrevia para a sua comunidade irmã ou amiga, que tinha sido fundada ou sido orientada pelo mesmo apóstolo, dizendo da sua vida de comunidade, como estava indo, e dizendo de problemas, situações. Isso a gente percebe muito nos textos da carta de Paulo, né, às comunidades. Isso é muito interessante. E estes textos do Antigo Testamento, com estas cartas, constituíam-se da liturgia da palavra dessa primeira comunidade. E estas aclamações, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem dó de nós, Senhor, olha para nós, constituíam-se dessas aclamações da comunidade dos fiéis, ouvindo estes trechos, estas leituras, que então aclamavam ao Senhor, pedindo não só a sua misericórdia, o seu perdão, a sua ação, mas, de fato, como um ato de glorificação, um ato de louvor, propriamente dito. Então, mas se é louvor, o hino de louvor, o cântico do glória, não é para louvar? Mas existem particularidades para esses dois cantos. Por isso, não se canta Kyrie, glória, normalmente em todas as celebrações. Liturgicamente falando, o mais correto seria que quando se canta Kyrie, não se canta glória, a não ser nas grandes e solenidades litúrgicas. Nossa, mas e agora? Domingo tem que cantar, canta as duas? Sim, recorda-se, domingo é uma solenidade, por excelência, porque é o dia do Senhor. Embora a gente não esteja acostumado com isso, aplica-se o termo solenidade somente para aqueles dias festivos, o domingo é um dia solene, né? O domingo é o dia do Senhor. Porém, o Glória tem algumas implicações particulares, porque o Glória é um hino doxológico. O que significa isso? É um hino de solene aclamação. E outra, o Glória não é um hino trinitário.
O Glória, na verdade, é um hino, dizendo assim, de forma que todos consigam entender, é um hino, na verdade, voltado à pessoa do Filho. Fala do Pai, compreende o Espírito, mas, na verdade, nós damos glória a Jesus Cristo, que é pelo qual compreende a salvação e pelo qual a celebração é oferecida, né? Sempre lembrando daquela máxima da liturgia. Nós rezamos a Deus Pai, por Deus Filho, pela ação do Espírito Santo. Logo, o hino de louvor compreende-se esse hino de ação de graças pela salvação que nos vem e nos é dada por meio de Jesus Cristo. Então, as duas primeiras partes fixas do qual compreende o canto litúrgico na celebração eucarística é o Kyrie, ou seja, o ato penitencial, e o Glória. Não vou tratar agora do que constitui os textos litúrgicos dessas partes, que aí Deixa eu dá um fazer só pouquinho um mais comentário. de dor de cabeça. Vamos lá. O Kyrie que você está chamando aí, e a gente estava falando de rezar em latim, o Kyrie, se não me engano, é grego, né? Não é latim. Exatamente. Não é latim. Quando vocês ouvirem por aí que Kyrie, Christe, a gente tem que cantar latim, tem que cantar o Kyrie, já fica meio assim, porque tem alguma coisa errada nessa história, e muito errada, né? Porque ordinariamente o cântico do Kyrie foi trazido para o latim, né, foi incorporado à língua latina, mas ele é um termo ordinariamente grego, e que tem a sua raiz, na verdade, no hebraico, que é a língua cultural que a maioria das comunidades daquele tempo falavam, né, vamos dizer assim. Mas a sua estrutura gutural é grega. Nos ritos iniciais, então, estas duas. Entrando para a liturgia da palavra, a mais famosa, ou vamos pelas principais primeiro, né? A parte fixa é o Aleluia. E aqui faço um comentário sobre o Aleluia, um comentário particular, e que é uma pergunta. Quando a gente não canta Aleluia? Me respondam, porque eu sei que essa maioria todo mundo vai saber responder. Pode ser só uma pessoa. Quando a gente não canta o Aleluia? Quaresma e Advento. Essa é Quaresma, né? Tudo bem. Mas o que a gente canta no Aleluia? Eu já fiz a primeira aqui. Tô deixando outra pessoa falar. É a antífona, né? A antífona do... Não, a Ana já respondeu aqui, ó. O recitativo que está no lecionário, o louvor à voz ao Cristo. Ana, pode abrir o microfone e falar, tá? Hoje a gente tá em pouca gente aqui. Tá? Tá. Então, geralmente, o que eu lembro que o pessoal fazia era o louvor à voz ao Cristo, como refrão, no lugar da aleluia, e o recitativo que está no lecionário, né? As duas coisas. Vamos lá. Oficialmente, a aclamação Aleluia como parte fixa da celebração, ela é uma parte fixa. Logo, ela não sai dali, a não ser que a liturgia diga que ela vai ser substituída. Logo, Aleluia é Aleluia. E não... Deixa eu citar um exemplo bem comum, que não acontece na Sagrada Família, só lá no Paquistão. Como são belos os pés do meu mensageiro. Como são belos os pés do mensageiro. Quero ouvir o que o Senhor vai falar. Palavra de salvação. Embora todos estes cânticos possuam ali a brevidade da palavra aleluia, o aleluia, dentro da celebração eucarística, dentro da estrutura fixa da celebração, tem uma modalidade própria. Ele não é o aleluia, ele é o tríplice aleluia. Ele apresenta-se por 3 vezes no mínimo, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Por que 3 vezes? Conforme a antiga tradição, assim como vem do grego, não existia a máxima da língua portuguesa como nós entendemos
Vou aplicar numa outra palavra para ficar mais fácil de compreender, né? Não compreende-se santíssimo. Para dizer santíssimo era preciso repetir aquela palavra por 3 vezes. Então, santo, santo, santo. Já estou dando uma indicação da próxima. O aleluia também. O tríplice aleluia compreende aleluia pascal. Logo, a aclamação que tanto os anjos deram, quanto os povos deram diante da ressurreição do Senhor. Quem vai falar no Evangelho? É o próprio Senhor, o ressuscitado. Logo, a aclamação que a comunidade faz é a mesma que a comunidade discipular. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai falar no Evangelho de Jesus Cristo. Só que, como não basta isso, né, o aleluia sendo uma parte fixa, ele possui uma antífona, ou seja, um verbete, um pequeno texto litúrgico, um texto bíblico, que motiva a leitura bíblica do Evangelho. Ele não está ali porque era bonito, né, para o aleluia. Ele faz parte da celebração. Existe o verbete, o aleluia bíblico, né, de cada evangelho, de cada celebração. Logo, nós não precisaríamos ficar procurando aleluias para se colocar a celebração. Porque a aleluia é uma parte fixa, possui um texto próprio e uma aclamação, uma antífona, como cada um preferia. A liturgia admite as duas fórmulas para aquela compreensão, para aquele texto. Por exemplo, cito de 12 de outubro. Aleluia, aleluia, aleluia. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o refrão do aleluia do 12 de outubro. Né? É o que veio na minha cabeça agora. É o trecho do evangelho que vai ser lido. Parou por aqui no aleluia. Mas depois a gente poderia tentar entrar numa ordem um pouquinho mais prática, tá? Aqueles pode, não pode, sabe? Sim. Por isso que nós estamos porque indo eu por já aí. ia falar que ontem eu cantei 4 aleluias, então você falou que é no mínimo 3, então 4 tá beleza, né? Sim. Veja. Só uma coisinha, eu já vi que tem uma regra para isso. A gente canta os 3 aleluias e assim, se eu não me engano, a instrução ela permite o quarto, né? Ela Exatamente. permite o quarto quando é cantado. São os Exatamente. 3 e por causa do canto permite o quarto. Exatamente. Para quem conhece um pouco da estrutura da liturgia das horas, que é oficialmente a liturgia cantada da igreja, vamos dizer assim, em alguns salmos admite-se a lei litúrgica, coloca-se até em lado a instrução, o TP, que a gente diz, tempo pascal, aleluia, a mais, né? O que significa isso? Nas modalidades do canto polifônico, ou do canto de 1 ou 2 acentos, para quem conhece um pouco mais do canto litúrgico, só por curiosidade, é quando se admite esse quarto aleluia para dar tempo, para dar a composição da melodia e assim por diante, né? Dentro da liturgia da palavra, ordinariamente, dentro das partes fixas, o principal, então, é o aleluia, né? É essa munição. Dentro da liturgia eucarística, oficialmente 2 momentos, o Sanctus e o Agnus. O santo, assim como já dizia para o aleluia, e que possui uma letra específica, ele é parte fixa e constitui-se de uma aclamação da comunidade. O santo, normalmente, quando vem o comentário, a formação, a instrução sobre ele, diz: logo vem aquela célebre pergunta: pode ou não bater palma no santo? Por que essa polêmica do bater palma no santo? Tem uma raiz. Não é só no santo, né? Agora não pode bater palma em nada. Calma, vamos chegar lá. Tem uma raiz nesse não bater palma no santo. O santo, dentro dos cânticos das partes fixas, é então o hino mais solene
e no momento mais sublime da celebração. Logo, os antigos padres da igreja, ou seja, os primeiros escritores sagrados que descreviam sobre as comunidades fora os apóstolos, do primeiro até o quarto século, dizem, e assim a gente aprende até hoje, de que é naquele momento em que se invoca a igreja celeste com a igreja terrestre, é onde se faz a comunhão de toda a igreja pela celebração eucarística. Logo, santo, 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 ou seja, santíssimo, Senhor Deus do universo, céu e terra proclamam a tua glória. O hosana, ou seja, o outro termo, a outra aclamação à pessoa de Jesus, quem faz o sacramento naquele momento, ou seja, que pede ao Pai, pela ação do Espírito, que as ofertas se tornem de pão e vinho em corpo e sangue de Jesus. Por isso, então, é o canto dos cânticos, é a aclamação mais solene. E alguns liturgistas, então, acrescentam ao comentário de que, por ser o cântico mais solene dos cânticos, não poderia, então, se bater palma, né? Mas comento sobre as palmas adiante. Posteriormente, a quinta parte fixa das principais, vamos dizer assim, e mais conhecidas, é o Agnus, ou seja, o Cordeiro. E o Cordeiro de Deus, assim como o Kyrie, também estava em outros momentos da celebração, desde o início da comunidade cristã, só que ele é sempre recitado em forma litânica, ou seja, em forma de ladainha, em 2 coros, né? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ordinariamente, dentro da celebração eucarística, desde essa origem das comunidades, as 3 aclamações eram feitas no tende piedade de nós. A partir ali do quinto e sexto século, quando a igreja começa a viver esse período mais intenso de perseguições e dessa questão da celebração eucarística ser, dentro da comunidade cristã, um momento não só da reunião da comunidade, mas um momento que, de fato, a comunidade se reunia para louvar a Deus, ou seja, para receber o sacramento e para partilhar o pão, esse pedido de paz é inserido dentro do rito, principalmente nesse momento. Liturgicamente, depois haverá uma repetição de 13 vezes da palavra paz. Mas o pedido oficial, a paz, ou seja, o pedido bíblico, que fala do cordeiro imolado, que fala daquela haste que será levantada, ou seja, a fundamentação bíblica para o Cordeiro de Deus toda é composta em cima deste pedido de misericórdia, deste pedido ao Cordeiro de Deus, que nos dê a paz pelo sacramento. Logo aqui vem aquela pergunta, então se esse pedido de paz para essa comunhão eucarística possa acontecer, então existe o canto de paz? Sim, o canto de paz é o Cordeiro. Aí vem uma compreensão litúrgica, depois da reforma que foi introduzida no Brasil, de que existia o famoso Cântico da Paz. E o documento 43 da CNBB, que é o que rege a liturgia no Brasil, vai colocar a existência dele em um dos formulários. O problema o problema é, que a execução de um canto para o momento da paz meio que desfez a centralidade da Assembleia para, de fato, o momento de se pedir a paz diante do sacramento, que era o momento do Cordeiro de Deus. Logo, o Cordeiro é uma parte cantada, é uma parte fixa, e é uma parte primordial do rito que compõe uma ritualidade anterior, que é o pedido da paz, que é esse dar a paz a quem está próximo a mim, quase que um gesto simbólico. Logo, dentro dessa estrutura geral, dessas 4 partes, Kyrie, Glória, Aleluia, Sanctus e Agnus. Digo em latim estes termos porque é assim que a estrutura geral, a instrução geral do Missal Romano apresenta. Uma palavra sobre os textos das partes fixas.
Assim como todo o rito da celebração eucarística, ou seja, como todo o rito da missa possui o seu ordinário próprio, para todas essas partes existe um texto próprio. Logo, para o Kyrie, qual é? Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Não vou entrar aqui agora em razões históricas e litúrgicas para justificar cada um dos textos, senão nós ficaríamos aqui por horas e horas, né? E dias. O Glória, a mesma coisa, por ser este hino, então, cristológico, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Este é o hino de louvor, e não como infelizmente tornou-se popular o cântico de Nelson Correia, canto louvores ao Pai, a ele. Nós ouvimos historicamente por muitos anos a Sagrada Família isso substituir o cântico do Glória. Fruto da mentalidade e concepção litúrgica do tempo, não julgo, mas fico feliz que nós não o vemos muitas vezes mais, porque nós crescemos neste conhecimento, nesse aprofundamento da liturgia. Eu cantei Glória, Glória, Aleluia de Glória, vários anos lá na capela do CTA, quando eu comecei. Mas eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Exatamente. E a própria instrução geral diz, conforme a formação, e o texto complementar da CNBB também, e a instrução dos músicos, isso vai se ordenando, né? Isso vai se colocando. Logo, não há motivo de juízo e condenação. Vamos mandar todo mundo embora, só vai cantar quem canta direito agora. Não é esse o espírito da coisa. Porém, o Glória para o Brasil possui um texto aprovado pela CNBB para substituir, ou melhor, para adaptar melodicamente, né, a estrutura, para os cânticos, conforme a nossa tradição do Brasil. Nossa, mas como assim? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Esse é o texto oficial, o que está na estrutura. Mas a CNBB, eu estou sem o meu diretório aqui, mas é aquele texto... Ai, meu Deus, peraí. Daquele cântico do Glória do Natal. A voz louvor em silêncio. Adoramos. Glória, glória, anjos no céu. Ah, tá. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu louvor, e na terra, homens... Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bem dizer. Aquela estrutura, tirando, claro, o Glória, anjos no céu, né? Que é uma composição do Padre Ney Brasil, se não me falha a memória. Aquele texto é o texto oficial que a CNBB também admite como o hino de louvor passível de ser utilizado dentro da estrutura da missa com ok litúrgico, vamos dizer assim. Esse mesmo texto, embora traga aí versos diferentes, ele não muda a estrutura e a intenção do texto litúrgico, por isso ele é permitido, né? Então, existem outros cantos, não só esse Glória Anjos no Céu, que seguem essa mesma letra. Pois seria até legal a gente pegar, colocar, mas para dizer, né, a adaptação permitida ou entendida para o Cântico do Glória no Brasil possui essa adaptação oficial que é passível para outras melodias, cânticos e celebrações. Quanto ao Kyrie, apenas uma outra palavra, existe um domingo do Bom Pastor no ano litúrgico. Logo, como uma ovelha perdida pelo pecado ferida, cabe-se a este domingo, e não a multiforme graça de Deus nos 33, 34 domingos do ano litúrgico. Assim como existem antífonas pro Aleluia, por exemplo, e as antífonas próprias da missa, né, entrada, comunhão e final, existem também fórmulas do próprio missal sobre o Kyrie. Se a gente pegar o missal, se eu abrisse aqui para vocês, tem lá, Senhor que viesse salvar os corações arrependidos, para o tempo do advento, Senhor que sois a luz do mundo, que vieste salvar, para o tempo pascal, Senhor que, como é que era o tempo pascal? Senhor que ressurgite como a luz da aurora, tem de piedade de nós, ou seja, já existe essa modalidade possível
de se estruturar liturgicamente o canto do Kyrie, assim como o cântico do Glória. O que eu estou fazendo ultimamente, trazendo para a ordem prática, eu sempre vou trazer para a ordem prática, tá? Que eu sou o cara Claro. que quero saber as regras certinho para poder aplicar depois. Mas o que eu estou fazendo ultimamente é eu estou pegando o folheto da diocese e lá normalmente vai ter a forma daquele tempo, né? E muitas vezes tem até o confesso a Deus, né? Também não só o Kyrie, mas entra como o confesso a Deus. Aí abriria a mão da gente falar ainda mais, né? O ato penitencial possui três fórmulas oficiais, né? Não é somente essa, Senhor, tem de piedade de nós, que completa as três. Essa é a mais direta e a mais comum, mas tem a confissão, né, que é confesso a Deus Todo-Poderoso, tem a forma oracional, tem de compaixão de nosso Senhor, em forma litânica, né, porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação, e oficialmente essa terceira fórmula, que é a mais comum, que é Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, com as referidas antífonas, né. Subentendido Kyrie e Glória, o Aleluia. Rômulo, só Sim. um instantinho. Teve uma vez, né, que eu estava na missa e eu estava em Campinas, nisso. E o coral, né, a moça que estava responsável, ela cantou o Confesso a Deus. Em seguida, o padre fez, né, Senhor, tem de piedade de nós. Isso é a continuação. E ela ficou chateada, achando que ela tinha cantado errado, né? Depois, na época, né, depois o Cleiton foi explicar para ela, falou assim, não, olha, essa é a continuação. Então, assim, caso aconteça isso, porque o padre vai dar, se você cantar o Confesso a Deus, o padre vai fazer, né, dar essa continuidade. Sim. Então, você não está cantando errado, ele está dando continuidade ao texto. Eu imagino que ela tenha, assim, experimentado no seu coração que, assim como alguns padres litúrgicos da vida, quando cantam algum glória errado, acabou glória, glória a Deus às alturas, paz na terra, enfim, ela deve ter achado, nossa, cantei errado, o padre puxou o Kyrie. Não, isso. A fórmula segunda admite, depois da confissão, a invocação das partes, né, Senhor, tem de piedade de nós, diretas, né, aí sem as antífonas próprias de cada uma das três partes. E, Rômulo, sim. Pra gente não se alongar muito, né, porque a gente já tá batendo 9h30 aí, então mais uns 10 minutos. Se a gente gastasse esses 10 minutos aí pra gente ver se tem mais alguma questão do ato, ficar bem claro para todo mundo, e a gente tenta já, talvez em comunidade, entre os músicos da Sagrada Família, a gente ia começar a acertar o ato daqui para frente, acertar o Kyrie daqui para frente. Daí no nosso próximo encontro a gente entra talvez no Glória e talvez em outras aí. Então aos pouquinhos a gente vai tentando realmente tentando cada vez mais atender a liturgia, né? Que ela é muito rica e tem todos os significados, né? Que você está passando para a gente. Que eu acho que é super importante. O que vocês acham? Legal. Daí aos pouquinhos. A gente sabe que não é domingo que vem que vai estar todo mundo tocando perfeitamente o que tem que ser tocado, né? E a gente ainda nem entrou nos assuntos polêmicos. Sim. Só, então, para completar essa parte específica dos textos sobre cada um, faltou só uns 3, né? O Aleluia, a gente já havia comentado, na verdade, o tríplice Aleluia, essa Aleluia pascal, proclamada também pelo texto na narrativa evangélica, que nos tempos próprios, no tempo da quaresma, ou seja, onde a igreja guarda esse aleluia pascal, ela se reserva, ela se omite para que esse aleluia tenha vida no tempo pascal. Esse aleluia seja o mais solene, o mais belo dos cânticos durante esse período que canta a ressurreição do Senhor propriamente dita. Para bons observadores e litúrgicos, na Sagrada Família, graças a Deus, desde pelo menos aí 2012, isso se repete todos os anos, esse aleluia na vigília pascal, ele é proclamado, uma vez dito pelo celebrante, uma segunda vez respondido pelo diácono ou pelo ministro do coro, e uma terceira vez por toda a assembleia. Aí se constitui essa dinâmica do tríplice aleluia. Ele é proclamado
né? É o anúncio de fato da ressurreição, da alegria da ressurreição. Por isso, depois dele, pela ressurreição, ou seja, pelo texto que será proclamado, se tem um versículo bíblico próprio ou algum texto retirado da tradição cristã para essa aclamação. Para o Cordeiro de Deus e para os santos, como também já havia comentado, existe então essa possibilidade de melodicamente se adaptar, mas não existe a possibilidade de colocar intromissões no santo, né? Embora eu goste muito desta, vou citar este comentário, esse texto do santo. Tudo que respira canta glórias ao Senhor. Eu adoro essa música também. Eu também, mas infelizmente, ou outra, santo, santo é o Senhor da luz. Este não é litúrgico, porque santo, santo não é. Santo, santo, santo Senhor. Nós não estamos dizendo que ele no texto, o né? não existe, não tem no texto. Então, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Não, ele não existe. E tantas outras letras, né, que ele está presente. E no Cordeiro a mesma coisa. Embora essa é terrível, as pequenas missionárias nos ajudaram, mas cometeram esse deslize. E no Cordeiro, embora seja mais cultural e regional, a Cordeiro de Deus, ou ó Cordeiro de Deus, e assim por diante, né? Ele também não compreende a letra do texto litúrgico. E por dar uma certa adaptação, ou seja, como uma aclamação quase que, vou dizer assim com esse termo, me compreendam, por favor, mas assim, de um suspiro de amor, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado, né? Isso é uma manifestação, é colocado e entendido dentro da liturgia como uma personificação do canto, pessoal. E isto não existe dentro do canto litúrgico nem da liturgia. Quando nós cantamos e falamos em assembleia. Então, eu pequei, eu quisera, coisas assim, né? No pessoal, não, é sempre nós. É sempre pela assembleia, é sempre pelo grupo, pelo canto. Então, esse pessoal, né? Eu pequei, pratiquei, isso não existe, né, oficialmente. E propriamente sobre, então, as outras partes, essas são as principais, assim, mas deixo as outras para um outro momento, então, né, que são muito interessantes também, que abrem mais ainda curiosidades, para dizer apenas sobre o ato penitencial, que pelo livro litúrgico possuem 16 modalidades, ou seja, 16 opções para os tempos litúrgicos. Somente de aclamações, né? Sem dizer das outras possíveis de construção para os respectivos tempos. O ato penitencial, para encerrar... Não, para encerrar, mas vamos tentar sair com uma listinha de dicas aí, como é que a gente pode escolher um bom ato penitencial, um bom Kyrie para a próxima missa aí, para todo mundo ficar de Dicas tarefa. para escolher um bom Kyrie. Primeira coisa, texto oficial. Senhor, tem piedade de nós. Onde você vai encontrar os textos oficiais? Aí está a maior dificuldade de estudo dos liturgos ou dos músicos. Não existe um livro propriamente que instrua o cântico litúrgico, a celebração, a não ser o missal romano, né? A não ser a instrução geral. A instrução vai te dar ali noções de ritualidade, mas ela não te traz os textos do rito. Os textos do rito você só encontra no missal. E são poucas as paróquias que possuem um missal a serviço dos seus cantores, ou seja, que vocês possam pegar, manusear, olhar com carinho, enfim. Eu vou ver se encontro, ou se a gente consegue produzir, né, aí pelo menos por partes, estes textos que se referem aos tempos litúrgicos do Kyrie e que nos ajudam a dar essa orientada no texto. E
pergunta de ordem prática. Eu vou Alexandre Prático. Vamos mudar meu nome. Tem alguma regra no sentido que tem que ser o Senhor que vieste salvar? Ou eu posso cantar o Confesso a Deus? Ou eu posso cantar o Senhor que sois o caminho? Se a gente quiser, será que a gente quer ser prático? Eu vou responder não. Mas se a gente quiser ser aplicado, teria. Por quê? Existe, isso aí volta aquele comentário que eu fiz na nossa última reunião, né? O problema da nossa celebração eucarística é que muitas vezes ela é uma balada, né? A gente começa ali com o sertanejo, vai pro ato penitencial que vira ali um cantochão, vai pro glória que vira um rock e assim por diante, né? Mas a celebração em si, ela tem uma harmonia de cântico. Normalmente, isso é mais percebido hoje em dia pelos músicos, por exemplo, os CDs do Shalom, os CDs da Canção Nova, né? Você vê que parece que todos os cânticos estão ali quase que na mesma métrica, no mesmo tempo, e os antigos textos também, de Irmã Miriam, Padre Ney, enfim, eles todos traziam uma mesma, a chamada missa, né? Essa é a missa do coração de Jesus, a missa de Nossa Senhora, a missa de Dom Bosco, né? Logo, para a escolha de cada uma dessas três opções do ato penitencial, verifica-se aquela que se aplica melhor ao contexto da celebração. Oficialmente, para as nossas missas de tempo comum, o que se aplica melhor é a terceira fórmula, né? O direto, Senhor, tem de piedade de nós. Porém, isso é o que está no texto do missal, completo com o documento 43 da CNBB, que autoriza e publica possibilidades de adaptação destes textos litúrgicos para o contexto das comunidades. Logo, se existem cantos que mesmo que ali tenham uma aclamação, que tenham uma motivação antes do Kyrie, mas que no seu refrão, que no seu texto traga integralmente Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, esses textos são oficialmente possíveis, a gente não está cometendo erro nenhum. Por exemplo, o último recém do coral do Amor e Adoração, quero confessar a tira, né? Kyrie, o Senhor tem de piedade de nós, ou seja, tem aquela monição inicial, tem aquele trecho de cântico, mas traz o texto oficial da estrutura. Isso, para o ato penitencial, é aquilo que a regra, é a ordem prática, né? É a dica prática. Apresentou ali a estrutura geral. Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós. Ele é passível à compreensão. Aos que desejarem aprofundar nas outras fórmulas, aí sim precisam se ater um pouco mais a cada um dos textos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar com o Rômulo aí, quem quiser ajudar também. Quais são os textos? Vou procurar uma série de músicas de Kyrie, para ninguém reclamar que não tem diversidade, né? Que vai ficar cantando sempre o mesmo. E eu monto uma playlist para a gente compartilhar dentro do grupo. Para a turma falar assim, tá aqui um monte que vocês podem usar. Não precisa cantar o Quisera Ter um Coração. Posso sugerir? Eu havia até pensado em fazer isso um pouco antes, mas como o Alexandre me avisou faz um mês, né, dessa possibilidade de a gente estar conversando hoje, ver se você consegue criar um formulário para que todo mundo possa contribuir enviando o link ali, ou pelo menos o texto do seu ato penitencial, né, daquele que canta e gostaria. Assim a gente consegue ter uma visão global de todos os grupos, do que só 2 ou 3 conseguirem escolher. Então pega assim, cânticos de ato penitencial que aquele grupo costuma cantar. Que aí, abrindo aqui um parênteses, né, a gente conhece a nossa comunidade, conhece os nossos grupos, a gente sabe que tem músicas que a gente circula dentro delas, né? A gente vai acrescentando de tempo em tempo uma nova, mas a gente sabe que a maioria dos grupos possuem ali atos que costumam cantar, né? Então, mas eu ainda acho que precisamos renovar e tá saindo muita música nova boa. Exatamente. Então, que tem a estrutura correta, né? Exato, para a gente colocar ali até com a possibilidade futura da gente criar, olha, as músicas que são cantadas na Sagrada, ó, a maioria dessas são essas aqui, né? Isso já ajuda também a gente verificar as possibilidades. Ó, galera, ato penitencial que tem a estrutura que a gente costuma cantar, é isso aqui. E fica depois como sugestão para cada um. Tá, eu vou tentar montar um resuminho que eu coloco quando eu publicar a gravação de hoje.
Daí um resuminho disso aí, a estrutura, e a gente hoje passou por todas, mas a gente focou no ato Kyrie, né, no ato penitencial, por enquanto, e fica a tarefa para os grupos aí tentar se ater à estrutura do missal para a gente fazer um negócio cada vez melhor para Deus. Só André. antes da gente concluir, antes do André falar, perdão, André, só uma palavra e um pedido, na verdade. A palavra é que a minha palavra não é dogmática, né? Eu não sou o dogma da igreja, e muito menos sou a rúbrica do texto litúrgico. Logo, aquilo que eu disse constitui-se de uma contribuição e não de verdades de fé litúrgicas. Eu sou passível de erros e também de adaptações, assim como o próprio texto é. Logo, aquilo que trago é fruto desses anos de estudo, esses anos de experiência também litúrgico-pastoral, e também, se encontraram alguma coisa, se quiserem também compartilhar, é sempre possível enviar e compartilhar. Só para dizer, Somos comunidade. Exatamente. Né? Assim como a comunidade se reunia, se dividia o pão, partilhava os bens, cantavam com alegria no coração, é nesse mesmo intuito. Né? Jamais é ser na Sagrada Família, olhar para o Rômulo e dizer, ih, ele vai ver erro no canto litúrgico. Jamais. Jamais. Vou ver quando vocês me veem assim, é porque eu acho que o som realmente está alto e o meu ouvido é sensível, ele me incomoda. Mas em música, em canto litúrgico, jamais. Porque eu sinto uma falta de céus e terra passarão que vocês não imaginam. Mas tudo bem. André, por favor. Legal, Rômulo. Eu quero dizer que em relação a isso, a gente fica muito feliz. Eu falo a gente mesmo porque eu acho que é o sentimento das pessoas que estão aqui também em relação a valorizar esse estudo, porque a gente sabe que não é fácil se aprofundar nessas partes da missa, não são leituras, enfim, não tão agradáveis como qualquer outro tipo, e eu acho que é importante e a gente fica muito feliz mesmo de poder tê-lo nesse sentido e extrair, né, todo esse conhecimento. Então, fique tranquilo quanto a isso. Aqui cabe uma sugestão em relação ao que o Ale falou. Não sei se tem, Ale, a gente tem algum Google Docs ali para a gente poder compartilhar esses arquivos, porque eu vi que algumas pessoas colocaram aí em relação a, olha, eu tenho tal documento, eu tenho tal formulário, tal coisa, para a gente poder colocar um acervo ali de documentos em comum, e aí colocando ali, né, nesse sentido, ficar disponível ali, porque de repente passa ali no grupo e tem que mandar de novo, alguma coisa assim, não chegou. Teve até uma formação que eu acho que o padre... Qual padre que teve? Esqueci o nome dele, que ele deu uma formação sobre a missa parte por parte ali. Reginaldo Manzotti, eu acho que foi. Isso, ele mesmo. E aí, na hora ali, se você não salvar, acaba saindo. Então, que bom que mandaram novamente. Eu acho que fica muito legal isso. Aí fica essa sugestão. E a última sugestão é em relação a essas partes fixas, Romulo. Eu gostaria muito que a gente fizesse, por exemplo, módulo por módulo, nesse sentido. Por exemplo, colocar a parte do ato penitencial e a gente até criasse de uma forma bem interessante algum debate, assim, porque eu acho que eu fiquei apetitoso para perguntar tanta coisa aqui, mas a gente sabe que o tempo é pouco, né? Para que a gente possa aprofundar cada parte, assim. Um dia uma reunião fala sobre a parte do ato penitencial, outra fala sobre o glória, e por aí vai, porque aqui ficaram tantas dúvidas também que eu adoraria que a gente pudesse compartilhar juntos nesse sentido. Temos aí, então, os temas para os próximos encontros. Eu acho que hoje o Rômulo deu uma pincelada em tudo, né? De forma não muito profunda em cada um deles, mas tocou em pontos importantes, já colocou bastante o cerne da questão. E nos próximos encontros a gente pode fazer isso. Faz no próximo, sei lá, ato e glória, se der tempo. Para continuar, e se você tem um monte de perguntas, a gente não vai poder ficar aqui até o final das perguntas. Mas daí, no outro mês, faz o Aleluia, o Santo. Depois que a gente terminar as partes fixas, daí a gente vai para canto de entrada, canto da vela, canto final. Então a gente toca todos os outros. E uma coisa interessante, por exemplo, é colocar no grupo o assunto que vai
vai ser, Uhum. ser falado, e às vezes assim, já tem alguma, já assistiu, por exemplo, esse encontro, já tem alguma dúvida e já pode enviar uma dúvida que o Rômulo já pode trabalhar ela durante, né? Então, enfim, É. eu já estou falando do Rômulo, né? Mas Não, o Rômulo vamos. vai ficar com a gente aí para ajudar a gente, mas eu tô Mas vendo já que a Ana queremos a Sara também ajuda conhece dele, mas bastante. assim, às vezes já é alguma dúvida que ele já pode ir sanando durante, né, Sim, as claro. explicações. Ana Sara, Dá tempo ainda? dá Desculpa ter tempo. fechado. Não, só dizer que eu gostei muito da formação. Obrigada, Romulo. E assim, eu sei que eu também fico com vontade de tirar dúvidas e vamos dar exemplos práticos e tal. Mas eu acho que foi muito importante, antes de entrar em cada parte mesmo, dar esse geralzão aí, para a gente entender também que não é tipo, por que tem essa regra? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? E, tipo, às vezes a pessoa não sabe esse negócio da aclamação tríplice, do aleluia, não sabe? Tipo, para a gente poder também ter essa noção de que a igreja é muito sábia. Tudo que está lá escrito, está lá por uma razão, não é três por um motivo aleatório, assim. É algo que foi, né? Que a igreja está nos propondo algo, assim. Por que aquele texto e não outro, entendeu? Então, achei muito, muito legal, assim, ter tido essa motivação para a gente também entender por que a gente está fazendo isso, né? Por que não é, por que um pode e o outro não pode, né? Entender a motivação por trás disso. E, assim, só um comentário adicional que assim, se a gente for... Imagina que eu estou em Portugal e eu vou na missa em Portugal, né? Em outro país, é outra cultura, mas se eu chegar lá, eu vou ouvir as mesmas partes fixas, com o texto parecidíssimo, língua vernácula, e em Portugal, ou em qualquer outro mundo. Se eu for na Inglaterra, na igreja católica lá, vou ouvir a mesma missa e eu vou saber que eu estou ouvindo a mesma missa, né? Imagina que, tudo bem, agora é língua vernácula, mas quando era em latim, imagina que você assistiu uma missa em latim, você vai estar ouvindo as mesmas palavras que São Francisco de Assis ouviu, que Santa Mônica ouviu, sabe? Então, essa coisa da unidade da liturgia, também, além de toda a questão de a igreja ser sábia e ter o motivo dela nos propor o que está sendo proposto no missal e na instrução geral do missal romano, tem essa questão da nossa unidade, né, como igreja, assim, com todos os católicos do mundo e da eternidade, né, assim. Então, é legal que falou da liturgia. Só um comentário prático, acho que talvez a Ana, o Assis e a Ana Gláucia também acho que vão compreender mais o que eu vou dizer agora, mas não é para o pessoal se pelo amor de Deus, né, só para dizer que a fórmula vão entender. Essa questão da língua oficial da igreja e de nessas grandes celebrações onde se complemente toda a presença dos fiéis, acho que hoje o mais prático para nós desta fórmula é a chamada missa de Ângeles, né, que é a mais conhecida, com o texto e a métrica mais formulada e que é cantada nas principais celebrações de Roma. Só para quem não conhece pelo texto, o famoso Kyrie, né? Kyrie, que é o famoso Kyrie polifônico das missas papais, e que é um texto, é uma missa própria, e que cantou em qualquer parte do mundo, mesmo aquele que tem a mínima compreensãozinha ali, já ouviu e consegue cantar, né, o que é dito por São Paulo, a glossolia litúrgica, que é esse canto, que é essa polifonia, que é essa forma da alegria do coração na liturgia. Chega. Já tá ficando muito complicado para mim, eu já tô confundindo glorossoria, nunca tinha ouvido falar essa palavra na minha vida. Rômulo, muito obrigado a todos aí pela participação. Hoje não fomos muitos, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo conquistar mais pessoas aí para enriquecer cada vez mais nossa conversa aqui. Tá bom? Obrigado a todos, tenham uma ótima noite e estaremos sempre reunidos no amor de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite para vocês. Valeu, Boa pessoal. noite, obrigada, Tchau, viu? Foi muito tchau. enriquecedora essa noite. Muito bom. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.